Aceita a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom dia, com alegria, que Deus venha estar abençoando a vida dos irmãos, a vida das irmãs, todas as pessoas que estão nesse momento à nossa escuta. Está começando o programa A Voz da Carruagem. Amém? Programação essa pertencente à Igreja Pentecostal Carruagem de Fogo. Amém? Queridos, é uma programação pública todos os dias para estarmos trazendo para você a bênção de Deus, a paz para o teu coração. Amém? Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. Graças a Deus. Mais um dia maravilhoso da semana que o nosso Deus está nos concedendo. Amém? Que Deus abençoe você em casa, você no trabalho, aonde queira que você estiver. Que Deus abençoe sua vida, você também que está chegando do trabalho, você que está saindo para trabalhar, que Deus possa estar abençoando você, aleluia, e toda a sua família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero dizer para você que o Senhor tem operado em nossas vidas. O Senhor tem honrado o seu povo. Ontem nós tivemos um culto de libertação. À tarde, às 15 horas, foi impactante, foi tremendo a presença de Deus ali na nossa congregação. Às 15 horas da tarde. Eu até quero convidar você para estar com a gente, né? Nas quarta-feiras, 3 horas, a nossa congregação em Vespasiano, na sede, tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Amém? E sexta e domingo à noite também tem, às 19h30. Glória a Jesus. Na cidade de Ribeirão das Neves também tem cultos na quinta e terça, 19h30, na Rua das Carmélias, 390. Deus assim tem operado na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos agora ao devocional do dia. O tema do devocional de hoje, a fé que não pode falhar. A fé que não pode falhar. Mateus capítulo 14, versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como está a sua fé? Como está a sua perseverança em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Você se sente seguro com Deus? Você se sente seguro usando a sua fé com Deus? Porque às vezes tem muitas pessoas que falam que tem fé, mas na hora mesmo de passar por algumas provas, a fé dele, infelizmente, desfalece. Não é? Então, nós vemos aqui que Pedro, no momento que Jesus andou sobre as águas, e os discípulos, vendo aquilo acontecer, né? O Senhor fez um teste com Pedro, como a Bíblia diz, que eu vou estar lendo agora para vocês no nosso devocional. Pedro é frequentemente usado como exemplo do que não fazer e do que não dizer, mas Pedro também nos forneceu uma demonstração exemplar e surpreendente de fé. Encontramos as histórias em Mateus 14, quando os discípulos estavam no mar da Galileia, uma tempestade surgiu.
eles entraram em pânico e pensaram que estava prestes a se afogar. Então Jesus apareceu caminhando em direção a eles na água, né? E os discípulos pensaram que ele era o quê? Um fantasma. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14, 28. Então Jesus disse: venha. E Pedro foi, ele andou sobre a água. Olha para você ver, né? Pedro, às vezes, para acreditar que era Jesus, ele pediu que o Senhor chamasse ele para andar sobre as águas até o encontro dele. Até então, foi bem. Hoje também eu quero dizer para você que muitas das vezes nós enfrentamos tempestades que são lutas, provações. Se nós não tivermos fé, confiança em Deus, perseverança, irmão, há muitas pessoas que param pelo meio do caminho, pelo meio da estrada, por falta de fé e às vezes a confiança em Deus. Então, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14, 28. Então Jesus disse: venha, e Pedro foi. Ele andou sobre as águas, sobre a água. Se a gente já não gosta de molhar os pés, Pedro estava disposto a molhar todo o corpo para caminhar na água até Jesus era uma fé real, ativa, muscular, arriscada. Eu adoro isso. Parece que essa era a coisa mais irracional que uma pessoa poderia fazer. Mas fé é a recusar a entrada, fé é recusar de entrar em pânico. A fé não tem porta dos fundos, não havia rede de segurança. Pedro não estava usando boias de braço para o caso de não dar certo. Ou ele ia andar sobre a água ou afundaria. Como Pedro conseguiu sair daquele barco e andar sobre a água? Como que ele fez isso, né? Ele olhou para Jesus. Então, quando Jesus falou, venha, ele saiu do barco e ficou por cima da água. E começou a andar. Por que ele começou a andar e não, até o momento não afundou? Porque ele estava olhando para Jesus. Hoje, para nós podermos não afundar no fundo do poço, não perder a vitória, é preciso que nós também olhamos para Jesus. Enquanto você está olhando para Deus, você não vai afundar. Enquanto você está buscando a presença de Deus, você vai alcançar todas as suas vitórias. Mas se você desviar o seu olhar de Jesus, você vai afundar. Você vai quebrar a cabeça. No momento que você desligar de Deus, desviar dos seus pensamentos do Senhor, você vai afundar, porque você vai perder a fé. Não é verdade? Né? Então, Pedro não usava nada. Como se diz, ele estava disposto, se fosse preciso, de molhar o corpo todo, ele ia molhar, porque não tinha segurança nenhuma. Mas no mesmo tempo havia uma segurança. E quem é? Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia. Saiba que você não está só. Em meio às lutas, provações que você enfrenta, acredite, tenha fé, Deus ele é contigo para garantir a sua vitória. Diga amém, aleluia. Mas o versículo 30 nos diz que quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Quer dizer, ele desviou um pouquinho do olhar de Jesus, porque começou a ver a situação e ele se assustou com aquilo.
Então aí ele começou a se afundar, porque se ele continuasse olhando para frente, para Jesus, meu irmão, aleluia, ele conseguiria atravessar, andar tranquilo por cima da água. Mas tudo foi algo da permissão de Deus para ser um exemplo hoje para nós, para a gente saber o quanto é importante a gente olhar para Cristo e ter a fé e acreditar que com fé a gente vence tudo. Eita glória, né? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, né? Glória a Jesus, aleluia. 8, primeiro, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? E lá o apóstolo Paulo também falou em Filipenses, né? 4:3, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para você ver o quanto é importante você ter fé. Então, Deus permitiu, quando Pedro falou assim, ó, naquela tempestade, né? Que o Senhor apareceu andando por cima das águas, aí eles viu Jesus. Pedro foi e falou assim, eles assustaram porque se sentiu parecendo como fosse um fantasma, eles achou que era um fantasma, mas era Jesus. Aí Pedro, olha para você ver que situação, virou para o próprio Jesus e disse, então se tu és Jesus mesmo, né? Então faça com que eu possa sair daqui aí ao seu encontro. Eita, meu Deus do céu, olha aí. Richardson, Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu querido. Tá sumido, hein? Então, o que acontece, irmão? Jesus virou para o Pedro e disse, venha, venha. E a Bíblia diz que então Pedro saiu e começou a andar. Até então ele estava indo bem, sem afundar, sem nada. Mas, e Deus mandava aquela tempestade, né? Tinha aquela tempestade, aquele vento, aquele ventaval. Aí, em vez do Pedro continuar olhando para Cristo, seguindo até na sua chegada lá, Pedro começou a fazer isso aqui, ó. Começou a desviar o seu olhar, começou a olhar o vento, o que estava acontecendo. Aí ele começou a se sentir afundando. Tem muitas pessoas assim, meus irmãos, que começa bem, mas não chega até no final para alcançar a vitória. Tem muitas pessoas que começa bem, mas para no meio do caminho. Ei, você sabia que a nossa salvação ela vem pela fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para a gente ser salvo é através da fé. Para a gente alcançar as vitórias é através da fé. Se você não tiver fé, meu irmão, você vai afundar, assim como aconteceu com Pedro. Ele começou a se sentir afundando por falta daquela fé, da confiança, porque se ele continuasse olhando para Jesus, ele não afundaria. Mas o versículo 30 nos diz que quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E no momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Foi um lapso de falta de fé. Quer dizer, faltou fé. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Ei, tenha fé. Acredite nos seus sonhos, nas suas vitórias. Não deixe que o medo, as coisas ruins, venha te vencer. Não deixa não, seja corajoso. Amém? Enquanto você olhar para Jesus, coisas incríveis poderão acontecer. Quando você se concentra em Jesus e busca a sua glória, Deus pode fazer coisas milagrosas. É forte. Amém? Então, eu costumo dizer para as pessoas que não tem câncer, não tem doença, não tem nada que você não consegue vencer quando você tem Jesus na sua vida e usa a fé, né? A fé é tão forte, é você crer no que você vê e você também acreditar naquilo que você não vê. E eu acredito que nessa manhã, nessa programação, a Voz da Carruagem, o Senhor está falando para você. Não seja como Pedro, não tenhas medo. Amém? Seja corajoso, acredite,
do que Deus é capaz de fazer acontecer na sua vida. Para finalizar, 1 Coríntios 2,16. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Eita glória! Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria e que você não seja como Pedro medroso, seja um corajoso. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles dali, sim, a fé foi tão grande, tão viva, que na primeira vez que o rei mandou que todo mundo prostrasse o joelho diante daquela imagem, daquela estátua, e os três não cumpriu com a ordem do rei, veio um dos homens do rei e disse, olha, mandou dizer para vocês, se vocês não prostrar o joelho e adorar o nosso Deus, como diz eles, né? Nós vamos, né? Mandou que lançasse vocês dentro da fornalha de fogo, né? Irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego virou para esse homem e disse, olha, diga para o seu rei, mesmo lançando a gente dentro de uma fornalha de fogo ardente, o Deus o qual nós servimos, aleluia, há de nos livrar desse fogo. Meu querido irmão Richardson, isso que é fé, né? Isso que é fé. Imagina, será que hoje, no mundo de hoje que nós vivemos, tem Sadraque, tem Mesaque, tem Abednego por aí? Será que tem? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que muitos crentes estão perdendo a fé, né? Nós estamos vivendo um tempo que muitos crentes estão perdendo a fé, estão perdendo o ânimo, está desanimando, está se corrompendo, né? Está deixando as verdades e seguindo as mentiras. Está esquecendo do compromisso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, continue rompendo, vai até o final. O Apocalipse 3:11 fala, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Guarda, zela do que o Senhor confiou em você. Não desvia, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para os lados. Vai somente para Jesus. Olha só para Ele. Siga Ele, confia nele, obedece a Ele, anda na palavra dEle, cumpre com obediência. E eu tenho certeza que você vai ser um vitorioso, que você vai ser uma vitoriosa, né? Mas não faça como Pedro. Pedro teve medo, irmão. E olha que eles assustaram no momento da tempestade, né? A Bíblia fala que os discípulos se assustaram porque o barco balançava para lá e para cá. Jesus apareceu por cima das águas andando. Aí quando eles viram Jesus, eles não enxergou Jesus naquela hora. Eles acharam que era um fantasma. Eita! Aí o Senhor disse, não temas, sou eu mesmo. Pedro virou para Jesus e disse, então se você é Jesus mesmo, manda eu ir ao seu encontro, deixa eu ir até você. A Bíblia fala que Jesus pegou e falou assim, venha. E Pedro começou a andar por cima das águas, da água também. Só que no meio do caminho, Pedro fez isso aqui, ó. Isso acontece com muitos crentes. O irmão está indo bem, está na bênção, mas o que eles fazem? Está fazendo isso aqui, ó. Desviando o olhar de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a olhar o vento, a situação que estava, né, o alvoroço todo. Começou a afundar, porque ele desviou os seus pensamentos de Cristo ali naquele momento. Ele começou a se sentir afundando. Irmãos, tem muitos irmãos assim, que infelizmente está desviando o olhar de Jesus e está se afundando. Uns, às vezes, já está até mesmo se afogando. Mas é tempo de reconciliar, é tempo de voltar a viver a fé, meu irmão. Andar na comunhão da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Amém? Então, esse é o nosso devocional de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante com essas poucas palavras. A fé que não pode falhar. Não deixa ela falhar.
Acredite. Olha o que é fé. Ontem, quarta-feira, eu estava na congregação. Que culto maravilhoso, gente de Deus. Que bênção, que bênção. Deus a cada dia tem operado em nossos meios, né? Aí, na quarta-feira retrasada, foi uma irmã e chegou no altar e disse para mim: Pastor Soares, tem como o senhor orar nesse cartão para mim? E eu perguntei para ela o que significava aquele cartão. Ela disse que o cartão era o cartão do benefício do filho dela, que é deficiente, e todo mês ele tem o seu benefício, o seu salário. Só que estava acontecendo algo e que o salário dele foi bloqueado, tudo foi bloqueado. Depois, no mesmo tempo, o dinheiro começou a aparecer lá na conta, só que eles não conseguiam sacar o dinheiro, entendeu? E foi para resolver nada, no banco não resolveu nada, e a irmã usou a fé. Ela foi lá no culto, na quarta-feira retrasada, né? E me pediu que eu orasse. E eu virei para ela e falei assim: irmã, a senhora crê que o senhor vai fazer essa obra e vai desbloquear esse cartão? Então a irmã pode ter certeza que na próxima quarta a irmã vai vir aqui contar o testemunho. Irmãos, quando foi ontem, quarta-feira, a irmã contou o testemunho. Quem estava lá viu, que sabe que eu não estou mentindo. Jesus deu a vitória. O cartão foi desbloqueado na hora e conseguiram sacar o dinheirinho do filho. É isso que Deus faz. A fé, ela move a mão de Deus. Às vezes você olha assim para mim, você não me dá nada. Mas quando eu uso a minha fé para orar por você, para profetizar na sua vida a sua bênção, meu irmão, não tem diabo, não tem capeta que vai impedir o trabalhar do Senhor na sua vida. Porque o que está em nós é maior do que ele. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, que pode levantar paralítico, que pode fazer surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar, caroço sumir. Esse é o nosso Deus. Deus nunca falha. Deus sempre está atento a ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Mas faça a sua oração com fé. Acredite, não tenhas medo, não seja como Pedro medroso. Amém? Caminha com fé, pois é com fé que você vai alcançar a sua bênção, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graça por esta oportunidade de estarmos aqui com o programa A Voz da Carruagem. Quantas vidas, quantas pessoas que estão carentes e necessitadas de oração. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio, Senhor, que o propósito do Senhor é muito grande na vida destas pessoas. Quantos irmãos, quantas irmãs que estão do outro lado precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de uma vitória. E eu quero nesta hora de oração, ó Pai, orar pelo nosso irmão Richardson de Souza e toda a sua família. Eu quero também apresentar a nossa irmã Irene e toda a sua família. Toma eles nas tuas mãos de uma forma gloriosa e especial. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E é por isso, meu Pai, que eu peço a Deus que abençoe este homem e essa mulher. Joga por terra todo espírito de enfermidade, toda corrente do mal, e que cada um seja abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe também aquelas pessoas que se encontram acamados ou acamadas, cura elas ou eles agora. Abençoa os desempregados, abre as portas do emprego, dá um salário compensador, meu Pai. Mude a história destas pessoas, muda a vida destas pessoas, meu Pai, porque eu creio. A Bíblia diz que eleva os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu Deus,
Não deixa nós sermos como Pedro, mas sim corajosos, sem medo, para poder caminhar e vencer as lutas e as provações. Em nome do Pai, em nome de Jesus, abençoe nossos filhos e filhas, salva, liberta, abençoe nossos parentescos, nossos familiares em geral, e abençoe os nossos inimigos, os que falam mal da gente, nós entregamos também nas mãos de Deus, e sabemos que Deus é um Deus que nunca falha e nunca dorme. Deus toma essas pessoas que estão com causas, ó Pai, na mão dos homens da terra, mas que agora o Senhor pega essa causa e resolve os problemas dele e dela. Em nome de Jesus, abençoe também os empresários, as empresárias, enfim, todos aqueles que estão sempre cobertos de oração, que Deus vem estar cuidando e abençoando poderosamente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E você que orou comigo, diga amém e graças a Deus. Bom, queridos, que Deus abençoe. Você está ouvindo o programa A Voz da Carruagem, na comunicação do Pastor Soares. Todos os dias pela manhã, no Instagram, aqui, nós estamos juntos para orar por você e abençoar a sua vida e toda a sua família. Deixa seus pedidos de oração pelo WhatsApp, 339-913-8672. 339-913-8672. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e todos na paz do Senhor Jesus.